noite, irmãos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé, louvar, bem dizer ao nome do nosso Salvador. É o povo dele aqui presente para declarar a sua santidade. Exalte ao Senhor com toda a força do seu coração. Aqui para exaltar o nome dele. É teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, por seu Filho Jesus, pois é santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Estamos aqui para adorá-lo. Teu povo aqui presente, estamos aqui para te bendizer, Senhor. Todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos o teu nome, exaltamos, aleluia, teu doce nome, teu amor por seu Filho Jesus, pois é santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Tu és santo, Jesus, pois é santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. A ti todo louvor, toda honra, toda glória, Jesus. Grande é o teu nome, exaltado acima de todas as nações. Nós te damos glória. Exaltado seja. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia. Carta de Paulo aos Efésios. Paulo aos Efésios, no seu capítulo 2. Efésios 2, nós vamos ler a partir do versículo 11, carta de Paulo aos Efésios, no seu capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 11, tem bastante irmãos chegando, lembrando que nós temos o boletim infantil, tem ali na porta para você compartilhar com seu filho, para que ele possa acompanhar a mensagem, ler a Bíblia, de uma maneira mais lúdica, ele vai entender a palavra da salvação, a vida dele. Efésios 2, de 11 até o 22. Nós vamos ler na versão revista e atualizada, e eu quero convidar você a ler comigo. Eu vou ler os versos ímpares, e quero que você, toda a igreja junta, leia os versos pares. Efésios 2, de 11 a 22, leiamos bem forte, palavra do Senhor para as nossas vidas, diz assim: portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados em circuncisão por parte
por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos da forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois família de Deus. No qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Amém, glória a Deus. Nós somos família de Deus. Em Cristo Jesus, nós recebemos paz com Deus. Tanto nós que somos considerados gentios, por aqueles que são judeus, quanto os próprios judeus. Ele fez paz com os de perto e com os de longe. De maneira que eu e você aqui não somos pessoas desconhecidas de Deus. Nós somos a sua família, a sua grande família, povo chamado, exclusivo para o louvor da sua glória. Nós vamos orar ao Senhor, celebrando a Ele esse fato de sermos família de Deus. Eu quero convidar o presbítero Adilson a orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos, Senhor, por essa noite, agradecidos, ó Pai, por esse momento tão precioso que o Senhor nos dá, de estarmos participando desse culto, ó Pai, que é para a honra e glória do Teu santo nome, ó Pai. Nós te louvamos, Senhor, porque Tu és misericordioso, tem nos dado, Senhor, a oportunidade de vir à Tua casa para te louvar. Que o Senhor possa estar derramando as ricas bênçãos sobre cada irmão, sobre os irmãos que não puderam vir, que estão em sua casa assistindo a esse culto. Que o Senhor esteja derramando as ricas bênçãos, assim também com os enfermos da igreja, ó Pai. Colocamos todos nas Tuas mãos. Nós somos gratos porque o Senhor tem sido misericordioso e bondoso para conosco. No nome de Jesus que nós agradecemos. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Salvador Jesus. Esse nosso tempo está meio estranho, né? Uma hora frio, outra hora calor. Você pode olhar de repente para os ares condicionados e falar: pastor, por que não liga o ar-condicionado? A gente não vai ligar por conta dessa questão do vírus. Então os ventiladores todos ligados, janelas abertas, e nós louvando a Deus aqui, sentindo o calor do tempo e o calor humano, porque nós somos família de Deus. Olha para essa pessoa que está atrás de você, do seu lado, em cima aí. É família de Deus com você sabia disso? Fomos reconciliados por Cristo Jesus. Fomos perdoados dos pecados por Cristo Jesus. E por isso nós o exaltamos. Amanhã, quando no céu chegar, gente
alegria que invade o lugar. Gosto de festa com a bênção do Pai. Bem mais que alegria que vem e que vai. É Deus que chegou pra ficar. Exaltamos a Ele. Grande é o nome do Senhor, que nos reuniu numa família. E hoje nós podemos louvá-lo com alegria, perdoados, salvos, transformados. Grande família, família de Deus, onde eu encontro um pedaço do céu. Se hoje é assim, imagina amanhã, quando do céu chegar. Gente com vida, com força e calor, gente que ama o mesmo Senhor, gente com paz, esperança e razão, encontra em Jesus salvação. Povo que Deus hoje chama de seu, povo que em troca seu filho se deu, povo perdido que Deus foi buscar, salvar, perdoar, transformar. Surge a vida, foi Ele quem deu. Se o chão está firme, a graça valeu. Se a esperança há dias de paz, é Ele quem tudo nos traz. Cheiro de graça que invade o lugar. Gosto de festa com a bênção do Pai. Bem mais que alegria que vem e que vai. É Deus que chegou pra ficar. Razão que me faz caminhar na rota de glória de um povo que vai com Deus para sempre ficar. Aleluia! Grande é o Senhor Jesus, Ele nos faz uma grande família. E por isso nós cantamos e oramos ao Senhor aquilo que a palavra nos diz para cantar e orar. Eu estava escolhendo essas músicas essa semana, irmãos. Eu fui acusado de ter escolhido músicas muito velhas. O povo é maldoso, né? Eu falo que eu escolhi música boa, é que ela é boa há mais tempo do que as outras, há muito mais tempo, né? O pessoal do louvor aqui mesmo falou, teve uma que falou: pai, não vou dizer quem é, né? Pai, as músicas, todas elas é diante de eu ter nascido. É diante de ter nascido mesmo. Na verdade, a maioria aqui antes de ter nascido, né? E essa canção que a gente vai cantar é uma canção muito linda. E ela é uma oração. Ela é uma oração na certeza da ação do Senhor sobre a vida da igreja. De que Deus é o Deus de paz, Deus é o Deus de bênção, de que nós somos esse povo que somos família dele e que exaltamos o seu nome e que proclamamos o Evangelho. E eu gostaria que você cantasse essa canção com esse sentido, fazendo dela uma oração, pedindo que Deus derrame paz no nosso meio, que o Senhor derrame do cuidado dele sobre nós, sobre a nossa vida. Que você olhe para os seus irmãos quando estiver cantando e fale: Deus, esse aqui é o povo que o Senhor chama de seu. Nós somos essa família e exaltemos ao nome de Jesus. Amém? Derrama paz, vem derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. Seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tem sido,
visto a paz, temos visto as bênçãos sendo deste povo transformado em povo seu. Dá-nos mais fervor, dá-nos tua força, para que gerações teu nome possam encontrar. E assim nós damos glória a ti, aleluia, pelo que tens feito, pelo que tens feito, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Aleluia. Bênção. A glória seja a Ele. A glória seja toda dada a Ele, porque Ele que tem feito a obra em nós. Não é tão velho assim, né, irmãos? Eu vi bastante gente cantando aí que lembra aí, viu? Não é tão velho assim. Essa moçada que é nova demais. Eles nasceram muito depois, eles não conhecem. Mas é coisa boa também. Vai ter coisa nova para a gente cantar o Senhor, louvando a Deus também. O bom é que em tudo isso nós cantamos o Evangelho. E se tem algo que nos dá segurança, é o Evangelho. É o Evangelho pregado, é o Evangelho falado, é o Evangelho nas orações, é o Evangelho cantado. Esse Evangelho nos dá paz, nos dá segurança de saber que aos pés da cruz nós podemos depositar toda confiança no Mestre, amém? Como é bom poder aos pés da cruz depositar esse meu fardo pesado e ligado de carregar. Ele sustenta e não tem que andar ansioso de nada, senão a Deus tudo levar em grata e súplice e oração. Ele nos dá paz, e a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder aos pés da cruz depositar esse meu fardo Pesado e ligado de carregar. e não tem que andar ansioso de nada, senão sobre ele lançar cada problema, cada aflição. E a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder, como é bom saber. Te louvamos, Senhor, por essa paz que o Senhor nos dá. Paz proveniente da Tua palavra, Senhor, coisa maravilhosa. Saber que podemos lançar os nossos fardos sobre Ti, lançar nossas aflições, angústias, porque o Senhor tem cuidado de nós. Aleluia. Louvado seja o Seu nome para todo sempre. Amém. Abra sua Bíblia, livro de Gênesis.
Gênesis capítulo 14, nós vamos ler 3 versos, 18 a 20. Não está tão velhas as canções, não. Ainda bem que você está de máscara, também não tem problema não, né? Tem gente que fala, pastor, a canção veio com cheiro de mofo hoje. Coisa boa, coisa boa. Lembrei da mocidade, de acampamentos aí, né? Muita gente lembrou também. Os acampamentos a gente cantava essas coisas aí. Tem mais coisa boa ainda para cantar. Gênesis 14, 18 até o 20 diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão dízimo. Dízimo, eis uma situação que a gente sempre tem tratado na igreja e que de fato é bastante complexa. Aqui esse texto ele é muito interessante porque esse texto é anterior à lei mosaica. Esse texto ele conta a história de quando Melquisedeque, de quando Abraão, com 318 homens, foram atrás de 5 reis e tiraram da mão desses reis seu sobrinho Ló, que havia sido tomado quando esses reis foram e conquistaram a cidade de Sodoma. E Abraão, abençoado por Deus, encontrou-se no caminho de volta com Melquisedeque. Melquisedeque é um tipo de Cristo, um sacerdote, rei da cidade de Salém. Melquisedeque significa rei de justiça, e também o texto diz rei de Salém. Salém significa paz, rei de Jerusalém seria. E é um homem de justiça e paz que representa Cristo. E esse homem abençoou Abraão. E Abraão, reconhecendo em gratidão a Deus, entregou a ele o seu dízimo. Percebe? Aqui não tinha estrutura de igreja, aqui não tinha a percepção que nós temos hoje sobre sustento do templo, e aqui não tinha a lei mosaica, aqui não tinha Malaquias ainda escrito para que houvesse sustento na casa do Senhor, mas aqui já tinha um princípio bíblico que permeia todo esse aspecto de dízimos e ofertas, que é o reconhecimento da graça de Deus, reconhecimento da salvação e alegria, louvor, adoração a Deus por aquilo que Ele nos dá. Deus não te dá 10%, Deus te deu 100%, tudo é dele, a vida é dele, o amanhecer é dele, o anoitecer é dele, o cuidado é dele, o trabalho é dele, a saúde é dele, a inteligência é dele, sem ele a gente não pode nada. Quando nós consagramos dízimos e ofertas, já falei várias vezes, não estamos comprando nada, não estamos fazendo negócio com Deus, e quem traz dinheiro no gasofilácio aqui desse jeito, já falo para você, deixa em casa, você está perdendo dinheiro. Nós entregamos dízimos e ofertas a Deus em gratidão. Gratidão porque a gente não era povo, Ele fez povo. Ele nos fez família dEle. Ele nos dá a paz que excede o entendimento. Ele nos faz perceber que o sustento vem da mão dEle, o cuidado vem dEle, a graça vem dEle, o amor vem dEle. Foi por isso que Abraão consagrou o dízimo a Melquisedeque. Porque Melquisedeque falou: Abraão, te abençoe em nome do Deus Altíssimo. Foi Ele quem cuidou de você. Veja, não era assim: Abraão, você dá o dízimo e Deus vai cuidar de você. Deus não depende do nosso dinheiro para cuidar. Deus não é empresa de monitoramento de crente que você paga para Ele monitorar você com câmera, esse negócio. Esquece esse negócio. Deus já tem cuidado de nós. E Ele não depende disso para cuidar. O dízimo é quando nós reconhecemos o cuidado e devolvemos a Ele. Para que esse mesmo evangelho, como nós cantamos aqui, para que gerações venham ao nome dEle ouvir. Irmãos, gente fiel, tem entregado seus dízimos na casa do Senhor há anos, para que haja sustento, e Deus vai levantando pastores, presbíteros, diáconos, construindo igrejas, templos, e levando o evangelho, missionários, casas de recuperação, e esse evangelho tem sido levado, sustentado com esse dinheiro do dízimo e oferta, porque há gratidão no coração da igreja, e porque Ele tem alcançado mais gente. Então, esse é o momento que nós consagramos os dízimos e ofertas, com esse sentimento de gratidão a Deus, assim como Abraão estava grato com Melquisedeque pelo cuidado de Deus. A gente vai consagrar o dízimo e oferta cantando o hino 198. Hino 198, salvação graciosa. Eis mensagem do Senhor, aleluia, palavras do bom Deus de amor.
Cristo salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Olhai com fé, olhai, sim, olhai só a Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, sim, salva quem confiante olhar. Vossa dívida pagou, aleluia, Jesus a satisfez na cruz. Sua vida ele entregou, aleluia, para vos apresentar a Deus. Olhai com fé, olhai, sim, olhai só a Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, sim, salva quem confiante olhar. Esta oferta Cristo faz, aleluia, eterna vida lá nos céus. Redenção aqui nos traz, aleluia, convertei-vos já ao Salvador. Olhai com fé, olhai, sim, olhai só a Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, sim, salva quem confiante olhar. Aceitai a salvação, aleluia, segui os passos do Senhor. Anunciai o seu perdão, aleluia, proclamai a grande redenção. Olhe para Cristo. Olhai com fé, olhai, sim, olhai só a Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, sim, salva quem confiante olhar. Aleluia. Vamos orar, presbítero Wilder. Vamos orar com gratidão ao Senhor. Sustento de Deus sobre nós. Orar com o servo do Senhor, presbítero Wilder. Oremos. Pai, primeiramente eu quero te agradecer, ó Deus, porque mais uma vez a sua graça e a sua misericórdia nos alcançou. Aleluia. Então nós queremos glorificar o teu santo nome. Amém. Muito obrigado pelo que o Senhor tem feito pela tua igreja, pelo cuidado com os irmãos. Nós queremos, ó Pai, colocar em tuas mãos a vida da igreja no geral. Aqueles que ainda não estão trabalhando ou perderam seu emprego, que teu Santo Espírito venha, ó Pai, com graça e misericórdia também, alcançando a vida deles. E cuida também dos nossos enfermos, ó Pai, que estão passando por dificuldades. E nós queremos entregar, porque a nós não cabe, ó Pai, nada, simplesmente a nossa oração, ó Pai. E a oração chega aos teus ouvidos. E agora, ó Pai, eu quero te agradecer pelos dízimos e ofertas colocados aqui no gasofilácio. Que o Senhor, ó Pai, nos dê discernimento, capacidade e sabedoria. Amém. Para administrar, ó Pai, mas administração em prol do seu reino, ó Pai. Muito obrigado, é que eu te agradeço em Cristo Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Quero convidar o pastor Márcio, ele aqui. Pastor Márcio é nosso pastor de jovens, tem trabalhado aí com a nossa moçada. Esse termo moçada, você acha que é velho, né? O povo está me chamando de velho, hoje só, é só hoje, tá? Eu vou falando os termos, eles iam, moçada, pastor, essa coisa de velho, chamar de moçada, mas é a moçada mesmo da nossa igreja. Hoje o pastor Márcio, ele trará a palavra para nós. Nós temos, cada final de semana, o último final de semana do mês, o pastor Márcio prega para toda a igreja e eu prego para os jovens. Vocês têm que me aguentar, em compensação, vocês têm um refrigério, tendo o pastor Márcio aqui também com vocês. Nosso desejo é que Deus use a vida do seu servo, que fale conosco com graça nessa noite. Vamos orar? Obrigado, Deus, pela vida do teu servo e por tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida dele, usado com graça no pastoreio da juventude dessa igreja, Senhor. Obrigado, Deus,
porque o Senhor lhe tem dado sabedoria, o Senhor tem dirigido o seu coração, e queremos lhe pedir, Deus, que em nome de Cristo Jesus, que esta mesma sabedoria e graça que tem sido derramada sobre o seu servo, seja vista agora, Deus, em que ele ministrará a palavra do Senhor a nós. Prepara o nosso coração, fortalece-nos com graça e usa o teu servo para a glória do teu nome em Cristo. Amém, Senhor. Boa noite, irmãos e irmãs. Graça e paz de Jesus, amém? Abra comigo sua Bíblia, no livro de Eclesiastes, capítulo 3, a partir do versículo 1. Eclesiastes, capítulo 3, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado pela tua palavra. Ela foi aberta, foi lida, e nós sabemos que ela não volta vazia, porque ela é poderosa. Então que o Senhor fale aos nossos corações, e que nós possamos a cada dia mais viver para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. O ser humano, ele tem uma certa fascinação com o futuro. Nós queremos saber o que vai acontecer. Nós queremos saber o que está encoberto. Nós queremos descobrir aquilo que está oculto, aquilo que está aparentemente fechado para os nossos olhos e para a nossa capacidade intelectual. O ser humano, ele tenta buscar e tenta ver o futuro o tempo todo. E quando olhamos para o futuro, como nós não o alcançamos, existem duas perspectivas de olhar para o futuro. A primeira é através de um olhar pessimista. Quando eu olho para o futuro, a partir do pessimismo, eu entro em desespero, porque nós não sabemos o que o futuro vai revelar. Nós não sabemos o que nos aguarda. Um dia eu cheguei da escola, já pequeno, e minha mãe disse, olhando nos meus olhos: filho, eu deixei o seu quarto impecável porque nós receberemos visita, não bagunce. Mamãe vai no mercado. Mamãe foi 1 hora no mercado e eu fiquei no quarto. E quando a mamãe chegou, ela, chegando perto do quarto, ela viu a luz apagada. E eu ouvi ela dizendo: o que eu vou achar a partir do momento que eu ligar a luz? O que a luz vai revelar? O que será que está ali escondido? É um olhar pessimista. É um olhar de um futuro que nós não descobrimos, nós não sabemos. Nós ficamos assustados quando acendemos a luz, quando chegamos num determinado ponto da história. O cristão não é pessimista. Mas a outra perspectiva de olhar para o futuro é olhar numa perspectiva otimista. Aquele otimismo exagerado, que a vida não vai ter percalço, que é meteora, que um dia nós chegaremos e tudo funciona, tudo vai dar bom.
E eu ouvi a mamãe dizendo assim, antes de ligar a luz: o meu filho não é bagunceiro. Nunca foi. Ela é otimista em encontrar o quarto impecável. Só que ela não sabia que eu havia acabado de assistir um desenho da Liga da Justiça, em que o Batman lutava com um monte de homens no escuro. E eu tinha uma máscara do Batman. E eu comecei a chutar tudo dentro do meu quarto, e brigar, e jogar as coisas na parede. Quando mamãe acendeu a luz, o otimismo dela tinha caído por terra. Eu tinha destruído o quarto em menos de 1 hora. O acender das luzes revelou algo assustador. O cristão, ele quando olha para o futuro, ele não pode olhar a partir de uma visão pessimista e nem otimista. Ele apenas olha para o futuro confiado em Deus, sabendo que Deus está no controle da história. Mas nós somos um povo que quer saber do futuro, nós queremos descobrir as coisas. Tem um livro muito interessante do pastor e professor Heber Campos Jr., chamando Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus. É fantástico esse livro. E nesse livro ele mostra que existem 2 vontades de Deus apenas, a vontade revelada e a vontade oculta. Só que nós queremos saber a vontade oculta de Deus, nós queremos saber a vontade secreta. E muitas vezes o ser humano tem usado formas estranhas para descobrir o amanhã. Nas cartas, no tarô. Eu lembro de antes da minha conversão, eu ficava atento, ligando o rádio para ouvir o signo, o meu signo, Libras. Eu não via a hora de chegar o meu signo. E aí um dia eu ouvindo atentamente, o cara falou assim: você que é de Libras, vai chegar algo maravilhoso para você amanhã. Aí depois que eu me converti, eu lembrei dessas palavras desse cara e falei: poxa, é muito vago, é muito simplista. E o grande problema é que as igrejas, infelizmente, estão tentando revelar o futuro para os seus seguidores. Sonhei com você. Deus mandou te dizer algo fenomenal que você vai receber. Vai chegar e vai acontecer. Fique tranquilo. E nós vamos achando o jeito de revelar aquilo que Deus não quer revelar. Aquilo que está oculto, aquilo que está em secreto, o amanhã. Por outro lado, o livro do Heber Campos Jr., ele tem a vontade revelada de Deus. Essa sim nós devemos estudar. Essa sim nós devemos entender. Essa sim vai nos ajudar a tomar as melhores decisões para a vida. Vai clarear a nossa mente, vai nortear a nossa história. Vai ajudar a gente a tomar a melhor decisão possível diante de uma pandemia. O que é a vontade revelada de Deus, pastor? A Bíblia Sagrada. O que está escrito. O que Deus nos deu. Quem lê a palavra de Deus fica sábio. A vontade de Deus é que nós aprendemos tudo o que está revelado nas Escrituras. Instruções, normas. Aí quando chega um tempo da gente enfrentar uma pandemia, uma doença, nós teremos sabedoria para dar o próximo passo. Mas nós queremos tanto e nos preocupamos tanto com a vontade oculta de Deus, com o futuro, com aquilo que Deus não nos deu, não está disponível a nós. Sabe por que nós somos tão preocupados com o futuro? Porque nós não entendemos o tempo de Deus. Nós não entendemos o tempo de Deus. Esse texto tão conhecido que nós lemos, traz 28 vezes a palavra tempo. O tempo de Deus é o kairos de Deus. O tempo do ser humano é o cronos. E nós não podemos misturar as coisas. O cronos é minutos, horas, dias, meses, anos. O kairos de Deus é a sua soberania. O tempo dele é o momento que ele quer para nossas vidas e ponto final. O tempo de Deus, Salomão entendeu muito bem. A providência de Deus. Salomão diz assim: pois tudo Deus fez formoso em seu tempo, e nada fora do lugar. No entanto, para todos os afazeres da nossa vida, Deus estabeleceu um tempo, ou seja, a extensão de um tempo, uma ocasião certa para todas as coisas na nossa vida. O salmista entendeu isso no Salmo 31. Nosso tempo
está nas mãos de Deus. O apóstolo Paulo entendeu isso na carta aos Efésios que nós lemos. Portanto, os que temem a Deus devem remir o tempo. O futuro não pertence a nós, irmãos. Não adianta a gente correr atrás daquilo que Deus não revelou. A sua preocupação deve ser: que tempo é esse que eu estou vivendo hoje, agora, nesse momento da minha vida? É essa pergunta que você deve responder: que tempo é esse? Essa pergunta que nós vamos tentar responder nessa noite: que tempo é esse? Um tempo tão estranho, tão confuso, tão diferente. Que tempo é esse? A Bíblia de Genebra, ela traz comentários no rodapé. E ela tenta responder essa pergunta. Ela diz assim: conforme muda as condições da vida, uma pessoa temente a Deus fará o que for adequado para um determinado período ou estação. Porque quando lemos a palavra revelada, nós temos sabedoria para cada período e estação das nossas vidas. A mesma Bíblia Genebra separa o livro de Eclesiastes em ciclos. São ciclos da vida que nós devemos entender. Que ciclo é esse? Que tempo é esse que eu estou vivendo? Por isso que nós vamos tentar responder: que tempo é esse? Esse tempo aqui é propício para quê? É a hora certa para acontecer o quê? Que tempo é esse? Eu sei, e você também sabe, que é um ano inimaginável. Nós nunca pensamos que viveríamos um tempo assim. Eu duvido que houve uma pessoa em algum ponto da história que previu isso. E que nós enfrentaríamos em 2020. Um ano cheio de desafios, rotinas que ficaram alteradas, relacionamentos que ficaram mais expostos, incertezas, preocupações. E é o ano. E esse ano ficará marcado na história como o ano da pandemia. Não sabemos como será daqui para frente. Só sabemos que nós tentaremos encontrar o melhor caminho para a nossa vida. Sobretudo, viver o que Deus tem preparado para nós. Não amanhã, não ontem, mas o hoje. Que tempo é esse? Que tempo é esse que você está vivendo? Que tempo é esse que eu estou vivendo? Primeiro, é um tempo de mudança. Salomão, escrevendo Eclesiastes, que significa literalmente pregador, ele sabia que a mudança havia chegado para ele. Por quê? Porque quando ele escreveu Cantares, ele era um jovem, romântico, olhando o mundo em uma outra perspectiva. Uma perspectiva, vamos dizer assim, mais aflorada, mais animado. Aí depois chegou a mudança na vida de Salomão, porque ele escreveu o livro de Provérbios. E o livro de Provérbios, ele já era um homem, dando conselhos sábios, oferecendo recursos sábios, recursos de sabedoria para o povo de Deus. Só que daí a gente está lendo o livro de Eclesiastes. E a gente percebe que Salomão estava no final do seu reinado, já idoso, velho, olhando para o mundo numa outra perspectiva, dizendo: tudo é vaidade. Tudo tem um tempo. Olhando para a vida de uma forma diferente. Anulando as coisas, dizendo: olha, a morte vai anular tudo que você tem feito nessa história. A mudança havia chegado para Salomão. No texto que nós lemos, Salomão apresenta 14 pares de opostos, mostrando que as coisas mudam. E mudam o tempo todo. Nós mudamos. Você já parou para pensar no seu casamento? Quando você namorava, como era gostoso. Aí você casou. A mudança chegou. Porque parece que o casamento para muitos cristãos é um peso. É um desespero. A gente gostava dessa vida a dois quando era solteiro e quando estava namorando. E depois a gente casou e parece que vai mudando. Um vai se distanciando do outro. As rotinas vão entrando na vida do ser humano, a mudança vai chegando na vida do casal, vão se distanciando. Já não é mais como era no início, parece algo estranho, maçante, mudanças. No início sempre as coisas eram mais gostosas, mais prazerosas, parece que depois vira um peso enorme. É só olhar a vida de um pai e de uma mãe. Infelizmente, por causa das grandes demandas da vida, nós temos terceirizado a educação dos nossos filhos, escolas, babás,
E ainda quando chega em casa à noite, a gente está tão cansado do dia que nós simplesmente deixamos de jogar videogame a hora que quiser, navegar na internet, fazer as coisas. Por quê? Porque as mudanças chegaram. Não temos mais contatos. As mudanças vão acontecendo. O pai não vê o filho crescer, a mãe não vê o filho crescer, não estão presentes. Quando você já percebeu, você não tem mais controle sobre a vida do menino. Imagine na vida espiritual. Meu Deus. Eu lembro das vigílias de oração. Você já foi numa vigília de oração? A maioria dos jovens e adolescentes nem sabe o que é vigília de oração. Lotava, irmãos. Lotava. Hoje eu tenho certeza que se eu e o pastor fizer uma reunião de oração aqui, meu Deus do céu. Que tristeza. A gente dá desculpa para tudo. Os cultos eram lotados. Hoje os cultos estão vazios porque as coisas estão nos distraindo facilmente. Os seriados, Netflix, filmes, futebol, meu Deus. Aquela sede de buscar uma intimidade maior com Deus mudou. Eu não oro como eu orava antigamente. Eu não leio a Bíblia como eu lia antigamente. Eu não consigo ouvir os sermões como eu ouvia antigamente. A igreja não me edifica mais como me edificava. Aí vem João no livro do Apocalipse, escrevendo a carta à igreja de Éfeso, dizendo: você abandonou o primeiro amor. Você se perdeu no caminho. A mudança foi tanto que você não sabe mais quem é você. E aí João dá um conselho fantástico. Ele diz assim: lembre-se de onde você caiu. Arrependa-se da sua mudança. E volta a praticar o que você praticava no início. Então se eu elogiava a minha esposa e parei, volta a elogiar, irmão. Se eu tinha tempo para os meus filhos e não tenho mais, volta a ter tempo para eles. Se lá atrás eu gostava de estar na igreja e hoje tudo está me distraindo, em nome de Jesus, volta a participar da igreja. Se a minha vida de intimidade com Deus era mais intensa e hoje está morna, fria, volte a esquentar essa intimidade no poder do Espírito Santo. Existem duas grandes verdades que a mudança nos traz. O tempo vai passando. E primeiro nós vamos nos aproximando mais da volta gloriosa do Senhor. Quanto mais o tempo passa, mais nós estamos próximos da redenção em Cristo Jesus. A vida do cristão não é motivada por aquilo que foi ficando no passado. A vida do cristão é motivada por aquilo que ainda temos pela frente. Então, quanto mais o tempo passa, mais nós estamos próximos da nossa redenção. Mais nós estamos próximos da volta gloriosa do Senhor Jesus. Só que a segunda grande questão muito me intriga. Porque hoje, talvez nós estejamos mais frios do que estávamos ontem. E é preciso reverter isso. Tem muitos cristãos, discípulos de Jesus que estão na igreja, desanimados, tristes, com as mudanças que chegaram na vida. E isso é muito importante ser destacado, porque à medida que o tempo passa, parece que nós vamos esfriando. Parece que nós vamos perdendo o sabor, a vida espiritual. Essa é uma grande verdade sobre a nossa vida. Por isso que quanto mais o tempo passa, mais nós temos a tendência de arrefecer, mais nós baixamos a guarda, mais nós esquecemos dos propósitos e projetos de Deus para a nossa vida. Mais nós distraímos com aquilo que diz respeito ao nosso dia a dia. Quando nós olhamos os textos bíblicos que falam sobre o fim dos tempos, a Bíblia não tem como principal preocupação estabelecer um programa dos acontecimentos do fim. A Bíblia é pouquíssimo clara nesse sentido. Qual será a sucessão dos fatos? Qual será a cronologia dos fatos? O que vai acontecer? Principalmente nesse momento de pandemia, a gente entra em desespero e fala: será que é o fim dos tempos? O que a Bíblia fala sobre? Quando a Bíblia fala do fim, irmãos, a Bíblia é pouquíssimo clara no que vai acontecer. Mas quando a Bíblia fala do fim, o esforço principal da Bíblia é nos trazer clareza sobre essa ideia da gente se esfriar do caminho.
Todos os textos que tratam sobre o fim nos esforçam para chamar a atenção para a necessidade de mantermos a guarda alta. Quase todos os textos que nós lemos sobre o fim nos exortam a perseverarmos, seguirmos firmes, porque o tempo vai passando e nós vamos perdendo a percepção do que exatamente nos aguarda. Jesus, ele insistiu muito nesse tempo quando ele falou do fim. Jesus, ele contou uma parábola sobre 10 virgens que estavam esperando o noivo retornar. E à medida em que o noivo demorou para retornar, algumas deixaram as lâmpadas se apagarem. E quando o noivo retornou, elas não puderam participar da festa do casamento. Jesus contou uma parábola sobre um fazendeiro que deixou a fazenda aos cuidados dos servos. E quando o fazendeiro, à medida que o fazendeiro demorou para retornar, os servos pegaram no sono. E quando o fazendeiro retornou, os expulsou da fazenda, porque os encontrou dormindo. E Jesus sempre foi muito duro em relação a essas palavras, porque eu queria chamar a atenção da necessidade da gente permanecer acordado, animado no Senhor. Hoje estamos mais próximos do que estávamos ontem da nossa redenção. Mas tem um monte de gente frio, desanimado, desmotivado, colocando culpa em todo mundo. Meu Deus, irmãos. Você vive nesse mundo para quem? Muitos estão aqui precisando reacender a chama do coração. As mudanças foram demais e não suportaram. João Batista preso estava com dúvidas sobre Jesus. Ele foi o precursor, ele que abriu as portas da terra para Cristo. Ele falou: Senhor, a casa é sua, seja bem-vindo. Grande pregador. Ele estava em dúvidas, preso, ia ser morto. Aí ele chama 2 discípulos e diz: vão lá perguntar para Jesus se ele é o Messias que havia de vir, ou a gente deve esperar outro. Aí os 2 discípulos vão. Aí os 2 discípulos param diante de Jesus. Aí os 2 discípulos olham para Jesus e dizem: João Batista, o seu servo, o seu pregador, mandou dizer se você é o Messias que havia de vir ou a gente deve aguardar outro. Jesus nem lhes respondeu. Aí Jesus começou a andar com esses homens. E aí um monte de gente começou a se aproximar de Jesus e trazer pessoas enfermas. Aí Jesus olhava para um e perguntava assim: o que esse tem? Esse é cego, Senhor, então volte a ver. E o homem voltava a ver. E esse, o que esse tem? Esse é leproso. Então Jesus falava: fica limpo. E o camarada ficava limpo. E esse, o que tem? Esse é surdo, Senhor, então volte a ouvir. E o homem voltou a ouvir. E esse aqui que tem, esse é coxo, volta a andar, e o homem voltou a andar. E esse aqui que tem, esse morreu, Senhor, ressuscita, o homem ressuscitou. Aí Jesus olhou para os 2 discípulos de João e disse: ide e dizei para João que os cegos vêm, os surdos ouvem, os leprosos são limpos, os mortos ressuscitam, os coxos andam, e aos pobres é pregado o reino de Deus. E aí eu fico imaginando os 2 discípulos chegando para João Batista e dizendo: João é ele. É ele, João. Você não imagina o que ele fez, João, diante dos nossos olhos, é ele. Eu fico imaginando João levantando nas grades, enchendo o seu coração de esperança e lembrando daquilo que ele falou: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, deixa a chama do Senhor Jesus acender o seu coração novamente. Sabemos que as mudanças estão aí, o mundo está cheio de mudanças, você muda, mas Deus é imutável. Isaías nos ensina em uma lição fenomenal, fantástica. Quando ele estava na sala do trono, ele diz assim: no ano do rei Uzias, eu vi o Senhor. E não vi de costas para a humanidade. Eu não vi o Senhor fingindo que nada está acontecendo. Eu não vi o Senhor distraído, dormindo. Eu vi o Senhor num alto e sublime trono, governando e reinando a história. É Ele que nós devemos servir. Ele está no controle. Sabe o que Deus está fazendo? Sendo Deus. O mundo abalou, irmãos, por causa da pandemia. As circunstâncias abalaram. Mas Deus é o mesmo hoje, ontem, hoje e assim será para todo sempre. Glória a Deus. Que tempo é esse que você está vivendo? É tempo de mudar a rota e voltar-se para Deus. Se arrepender dos pecados. Tempo de pedir perdão.
tempo de servir ao próximo, tempo de amar ao Senhor acima de todas as coisas. É tempo de pedir para Deus acender a chama do Espírito em você. Que tempo é esse, irmão? É um tempo de mudar e voltar para o Senhor. Segundo, que tempo é esse? É tempo de gratidão. Sabe como nós podemos ver a gratidão nesse texto? É tempo de plantar e tempo de colher. Irmãos, a gratidão está estampada aqui em todos os pares. Nós podemos perceber que em todos os pares temos que ser gratos. Porque é Deus nos providenciando hoje. Salomão entendeu isso no capítulo anterior. Ele disse assim: nada há melhor para o homem de comer, beber, fazer que a sua alma goze do bem do seu trabalho. No entanto, vi que tudo isso vem da mão de Deus, pois separado dele, quem pode comer, quem pode alegrar-se? Esse é o tempo de olhar para Deus e dizer: Senhor, obrigado. Olhe para a sua história. Como que você chegou em 2020? Pela graça de Deus. Por isso que nós devemos olhar para Deus e dizer: obrigado, Pai. Obrigado pela minha vida, obrigado pela minha profissão, obrigado pela minha empresa, obrigado pelo meu trabalho, obrigado pela minha família, obrigado pelos meus filhos, obrigado pelo meu cônjuge, obrigado pela minha igreja, obrigado pela vida de Cristo, obrigado, Senhor. Irmãos, toda a vida se desdobra na determinação da providência divina. O nascimento, a morte, o cultivo, a colheita, as alegrias, as tristezas, o adquirir, o perder, o falar, o estar calado, tempo de guerra, tempo de paz, enfermidade, tudo vem da providência divina, mas nós não queremos ser gratos, nós não aceitamos, porque a gratidão está ligada à dependência. Ah, mas o ser humano não quer ser dependente de Deus, não. Nós não gostamos da ideia de ser dependentes. Só que nós esquecemos que nós dependemos de muitas coisas. Você precisa tomar água, nós dependemos da água. Nós dependemos da energia da comida. Nós dependemos do Senhor. Mas nós não admitimos. Porque a dependência está ligada à obediência. E nós não somos obedientes, não adianta. Uma vez eu dando uma palestra para mulheres, tinha mais ou menos 80 mulheres no auditório, e eu fiz uma brincadeira lá para distrair, para ver se ia dar certo ou não. E eu falei assim: mãe que está aqui, fique em pé se você tem filho obediente. Levantou 3 mães. Falou: pô, aplaude as mães corajosas, né, os filhos obedientes. Aí eu olhei para as 3 mães e perguntei: qual das 3 mães foi obediente na infância? As 2 sentaram que não foram obedientes, uma ficou em pé. Eu falei: nossa, parabéns. Só que por incrível que pareça, o marido dela estava do meu lado. Ele estava cuidando do som. Aí eu: fico em pé. E eu perguntei para ele: fulano, e aí, sua esposa é obediente? Só se for em outra vida, porque... Aí foi, lógico que foi uma brincadeira. Todo mundo riu e tal. Ainda bem que todo mundo riu. Que ia ficar feio o negócio. Só que ilustra a realidade do ser humano de não querer ser obediente. Nós não somos. Salomão falou sobre obediência no último capítulo. Ele disse assim: de tudo que tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Pastor, é difícil demais ser obediente a Deus. Por isso que Deus nos deu o maior exemplo de obediência, Cristo Jesus. Jesus falando, pregando um dos seus principais sermões em Lucas 6, ele disse assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor? Se vocês me chamam assim, vocês devem no mínimo lealdade. Mas vocês me chamam Senhor, Senhor e não conseguem me obedecer. Diante dos malfeitores na cruz, Jesus tinha 2 opções. Vocês lembram dessa história? Um deles olhou para Jesus e diz assim: você não é o Cristo poderoso? Desce daí, livra a gente também. Aí o outro olhou para Jesus e disse: lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Eu fico imaginando a cabeça de Jesus, porque se fosse eu ia pensar assim: é mesmo, cara, eu sou poderoso. O que eu estou fazendo nessa cruz? Eu vou descer aqui e destruir todo mundo ainda.
Mas simplesmente Jesus continuou fazendo uma coisa: obedecendo o Pai, ao ponto de morrer uma morte de cruz. E aí ele olhou para o outro que estava ali, outro ladrão, e disse: hoje mesmo você estará comigo no paraíso, porque eu fui obediente. Jesus diz: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo todos os dias, toma a sua cruz todos os dias e siga-me. Obediência, irmãos. A obediência nos leva à gratidão. A dependência nos leva à gratidão. Seja grato. Se nascemos ou morremos, seja grato. Se plantamos ou colhemos, seja grato. Se estamos enfermos ou curados, seja grato. Se construímos ou perdemos tudo, seja grato. Se choramos ou sorrimos, seja grato. Se abraçamos ou não abraçamos, seja grato. Se buscamos ou perdemos, seja grato. Se estamos calados ou se estamos falando, seja grato. Se estamos amando ou se nós não estamos amando, seja grato. Se nós estamos em guerra, se nós estamos em paz, seja grato. Porque o tempo do Senhor e a sua bondade não tem nada a ver com as circunstâncias que nós estamos vivendo. Deus é Deus, irmãos, então por isso que nós devemos ser gratos. E nós devemos gratidão o tempo todo para esse Deus que não muda nunca. Sabe por que a gente não consegue ser grato? Porque estamos distraídos, irmãos, tentando revelar o futuro. E não percebemos quanta coisa boa Deus tem feito na nossa história hoje. Deus tem nos abençoado. Mas nós estamos olhando para aquilo que nós queremos e não para aquilo que temos. E aí quando nós olhamos para aquilo que nós queremos, não teremos capacidade de agradecer a Deus. A nossa geração é uma geração muito crítica, que só olha para o mundo com olhos ruins, as cores perderem o brilho, a sua intensidade, tudo vai ficando cinza. Uma geração de gente ingrata, porque está olhando para o que quer, não consegue olhar as bênçãos que Deus já tem dado. Eu não sei o que vai ser 2021, eu não sei o que 2021 vai trazer, irmãos. Não sei. Eu só sei que 2020, apesar da pandemia, foi um palco da fidelidade, da bondade de um Deus que não desistiu de mim. Para de pensar que 2020 foi perdido. Para nós cristãos não foi perdido coisa nenhuma, porque a minha vida tem acontecido hoje para a glória de Deus. Eu estou no lucro vivendo aqui nesse mundo. Eu sou um privilegiado. Deus está usando as nossas vidas. Em 2020, num ano assombroso para todo mundo, Deus tem levantado homens e mulheres para viver o reino de Deus. Hoje, seja grato por tudo que você tem. Seja grato. Que tempo é esse, pastor? É um tempo de gratidão. É um tempo de gratidão. E por último, para a gente encerrar, que tempo é esse? Tempo de mudança, tempo de gratidão e tempo de esperança. Salomão está dando um sábio conselho para aqueles que conhecem a Deus, mas que às vezes se sentem meio perplexos por causa do caminho da vida, por causa das coisas que estão acontecendo. Porque no nosso texto, além de ter tempo de se alegrar, tem tempo de chorar também. Tem tempo de guerra, tem tempo de morrer. E é muito forte a ideia de morrer nas escrituras de Salomão. O pensamento de Salomão é que o esforço humano acaba tudo porque nós estamos vivendo uma transitoriedade aqui. Essa vida é breve, então Salomão está nos esforçando para mostrar a brevidade da vida. O ser humano tem um ponto final aqui nessa terra, é a morte. Então lembre-se que a morte torna nulo todo o esforço humano. Isso não deixa de lado, é óbvio, a nossa responsabilidade humana. Tanto que Salomão nos escreveu sobre isso também. Ele disse assim, tudo que vier a sua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Mas Salomão não parou aí. Ele continuou dizendo assim, porque no além, para onde tu vais, não há obras, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Mas como nós vamos fazer o que vier nas nossas mãos, se estamos incluídos em um mundo marcado pelo desespero e pela desesperança? Andamos preocupados com tudo.
Sentimos falta o tempo todo de uma segurança. Que tempo é esse que nós estamos vivendo hoje? Preocupado e preocupada com os filhos. Preocupado e preocupada com o casamento. Preocupado e preocupada com a empresa por causa da crise. Preocupado e preocupada com a doença que nós estamos enfrentando. Preocupado ou preocupada com a crise política que assola a nossa nação. Preocupado ou preocupada com a vida financeira. Preocupado ou preocupada que voltou a vida ao normal e o Covid ainda está aí. Preocupado e preocupada. Quando olhamos para as preocupações e ponto, nós vamos dizer igual Salomão: que proveito tem um homem? Qual foi a resposta de Salomão? Nenhum proveito. Porque o mundo é marcado por esse desespero, por essa desesperança. Paulo denuncia na sua carta aos Efésios, quando ele diz assim que os homens estão sem Deus no mundo e sem esperança. O mundo sempre tentou viver sem Deus, sempre. E quando o homem tentou viver sem Deus, ficou estampado na história, nos homens, nas mulheres, esse desespero. E veja que não faltaram tentativas, das mais violentas, para matar no ser humano essa esperança de Deus, essa sede de Deus, essa busca por Deus. E a mais agressiva de todas foi chamada modernidade. A modernidade foi a mais intensa tentativa da história de acabar com a esperança no coração das pessoas em relação a Deus. A modernidade foi o clímax, pelo menos no início da existência humana. O ser humano estava encantado consigo mesmo, deslumbrado com as suas capacidades, a ciência avançava, a tecnologia avançava, as pessoas estavam libertas de uma opressão, de uma igreja medieval e autoritária. O positivismo de Comte era professado em tudo quanto é lugar, ordem e progresso, ele dizia, está na nossa bandeira. O ser humano buscava liberdade pelo livro das suas faculdades racionais. O ateísmo teórico, por exemplo, estava tudo quanto é lugar. Achavam que Deus era uma invenção humana. Nietzsche, com os seus Zaratustra, entrando na cidade dizendo: Deus morreu. Marx chamou a religião do ópio do povo. Imaginou uma sociedade livre de Deus, pessoas cultas, desenvolvendo suas vidas. A modernidade sonhou com um mundo sem Deus. E qual foi o resultado da modernidade? 2 grandes guerras mundiais. O ser humano viu-se como um monstro. Porque quanto mais ele se afastou de Deus, mais ele se desumanizou, mais ele virou um animal. E quando a modernidade se viu monstruosa, com morte, violência, barbárie, tomando conta da história, ela desmoronou e deu lugar à pós-modernidade, que é, sem dúvida nenhuma, a mais intensa busca espiritual de toda a história. O ser humano nunca foi tão religioso na pós-modernidade. Por onde você passa, por onde você olha, por onde você caminha, tem pessoas buscando espiritual. As empresas abrindo porta para o espiritual, o mundo corporativo, todo mundo buscando e acreditando em alguma coisa, por mais ridículo que seja, as pessoas estão buscando espiritual. Uma esperança, uma busca que não pode ser por acaso. E por mais que nós tentamos nos livrar dela, ela não sai. Nós temos esperança em Deus, porque Ele colocou essa marca no nosso coração, para que nós não sejamos capazes de viver sem Ele. Eu tenho certeza que você já conversou com uma pessoa que era aqui da nossa igreja, que era da tua célula, que você caminhava, era amigo, dava risada, desviou dos caminhos do Senhor, você encontrou aí nesse mundo. E aí você começou a conversar com essa pessoa, e aí você olhou para ela, uma cara abatida, um desespero, dando desculpa de tudo, parece que não tem alma, uma pessoa vazia, olhando para nós dizendo assim: não, eu tenho que voltar para a igreja, eu vou voltar. Sabe por que isso, irmãos? Salomão nos responde: Deus colocou a eternidade no nosso coração, sem contudo permitir que a gente acesse ela para que a gente o busque. A eternidade está no nosso coração. Não podemos viver sem Deus. Temos uma sede de Deus. E apesar de todas as preocupações, o ser humano continuou tendo essa sede de Deus. Porque foi Ele que colocou a eternidade dentro de você, dentro de mim. Por isso que nós podemos perguntar: que tempo é esse que eu estou vivendo? É um tempo de esperança. Deus sabia. Ele se fez homem para trazer aos homens esperança. Jesus entrou nesse tempo,
Jesus entrou nesse mundo, nasceu, plantou, colheu, sendo carpinteiro, riu, chorou, falou, ficou calado, sofreu, morreu, mas foi tempo de ressuscitar e ainda nos dizer: eu estou indo para a casa do Pai. E quando eu preparar a casa do Pai, eu retornarei para buscar vocês, porque onde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. Aleluia por isso, porque Deus preparou o caminho para nós. Esperança, irmãos. Apesar das circunstâncias, nós temos essa esperança viva, porque Jesus abriu o caminho para o Pai. Agora eu posso perguntar: que tempo é esse? É tempo de eu prosseguir para o alvo, que é Cristo Jesus. Então não importa as circunstâncias que eu estou enfrentando. O importante é que em meio dessas circunstâncias, eu tenho uma esperança que está acima de tudo. E é Cristo Jesus. É a esperança do Pai. Que um dia eu estarei com Ele para todo sempre, vivendo na eternidade. Não perca esperança em meio a uma pandemia. Não perca a esperança no meio de um ano ruim. A eternidade está no seu coração, no meu coração. E nós estamos prosseguindo para esse alvo que é Cristo Jesus. Amém? Que tempo é esse? Tempo de mudança, voltar-se a rota para Deus. É tempo de ser grato. E é tempo de ter uma esperança viva no coração. Amém, queridos? Feche os olhos, quero orar com vocês. Senhor, que tempo é esse que nós estamos vivendo? Tempo estranho, um tempo diferente. Um tempo que nós nunca imaginávamos que passaríamos e enfrentaríamos. É um tempo diferente. Mas nós sabemos, Pai, que é um tempo em que a Sua majestade, a Sua glória, a Sua fidelidade está sendo manifestada em todos os lugares. É um tempo daqueles que estão desanimados, perdidos, olhando para as circunstâncias da vida, mudar a rota. Voltar para o Senhor, se arrepender de pecados. É um tempo de agradecer por tantas coisas boas que o Senhor tem derramado sobre nós. É um tempo de esperança viva e verdadeira na pessoa de Cristo. A eternidade está no nosso coração, nós ansiamos por isso. E que nós possamos um dia estarmos olhando o Senhor face a face. Pai, obrigado, porque esse é um tempo em que o Senhor ainda está no controle. E o Senhor nunca vai sair do controle da história. E que nós possamos acalmar o nosso coração. E viver cada dia que o Senhor tem nos dado, para a glória do Teu nome. Em nome do Teu Filho Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Deus abençoe, amados. Antes de nós terminarmos esse momento de culto, quero passar alguns avisos rápidos para os irmãos, né? Lembrar de nós continuarmos orando pelos nossos irmãos que estão enfermos, passando por tratamento, a Sueli, esposa do presbítero Rinaldo, a Dione, esposa do presbítero Sivaldo, presbítero em disponibilidade, está lá em Curitiba. Também o presbítero Wilder vai para Curitiba essa semana fazer exames, né? Pedir que Deus abençoe a ele. Dona Pati também, calmando o coração dos dois aí, né? Olha assim para mim, irmãos, né? Conhece? A mãe da Célia, hoje o presbítero Adilson foi a Londrina levar a nossa irmã Célia. Parece que a mãe dela teve um problema, ampliou o problema, né? Tinha melhorado, ampliou. Ela tem 80 e poucos anos de idade, né, Nancy? 86 anos de idade. Então, orar pela vida da Célia e pela mãe dela, tá bom, irmãos? Depois o presbítero Adilson tem mais informação, caso você tenha interesse em falar também. A Silmara, o presbítero Israel, que até viriam hoje, também tiveram um probleminha de saúde, não puderam vir. E tantos outros irmãos que nós temos aí na lista durante a semana, que você não deixe de orar. Irmãos, é muito importante. Já falei isso aqui e repito várias vezes. Tem muitos irmãos que
pedem, pastor, coloca lá na lista da igreja, para a igreja orar por mim. Isso me traz segurança, eu sei que os irmãos vão interceder, que os irmãos me amam muito, tá bom? Então, agradecer também a Deus pelo nascimento do Mateus, filhinho da Feira e do Bruno, nasceu essa semana, e orar pela Fê. A Fê teve uma pequena infecçãozinha na cirurgia, está tomando os antibióticos, né? E está naquele processo que não pode receber visita, aquele negócio todo. Tem sido tempo estranho, mas é tempo de glorificar a Deus também por isso, tá bom? O nosso irmão Marcos Ancho, ele pede para agradecer a igreja, que esteve orando durante todo esse período, pelo menino João Hélio. Quem é o João Hélio? João Hélio é aquele menino que estava andando de bicicleta com a mãe, e desequilibrou, não sabe se ainda direito, caiu debaixo de um caminhão, o caminhão passou por cima dele. A família é a família que tem a padaria aqui, Trigopan. O Marcos mora em cima e são amigos há muito tempo. E essa semana o João Hélio teve alta definitiva, foi para casa, até ele postou umas fotos lá. Eu acho que eu acabei não postando no grupo da igreja, vou postar para você, o João Hélio. Ele agradece a igreja que esteve orando. Isso é importante, irmão. Ore mesmo, interceda, clame ao Senhor por misericórdia, tá bom? Lembrar também os irmãos que nós temos espaço na Escola Bíblica Dominical. O pessoal aí pode vir na Escola Bíblica aí. A gente está dentro do nosso normal, do nosso possível. Nós estamos aí recebendo os irmãos aí. Ore também para que nós consigamos ter mais espaço liberado no templo. Hoje nossa carga máxima é de 240 lugares, mas nós não podemos receber 240 pessoas. Por isso aquela listinha, viu, irmãos? Do culto, só 80 pessoas, tá? E lembrando você também que pôs o nome ali, faz o possível para você vir, porque tem uma fila de espera que não pode vir no culto, né? Eu tenho buscado lançar na sexta de manhã, mas na sexta mesmo já enche todo aí o culto, tá bom? Também nós temos várias crianças aí que nós vamos fazer o batismo. Até a Natasha falou, pastor, precisa apresentar essa criançada toda de novo aí, porque ninguém conhece, né? Vocês querem conhecer de novo a nossa criançada? Pedir para os pais trazerem aqui. O Márcio trazendo a Manu. É a primeira vez que a Manu vem, né? Eu falei, a Manu é uma contradição, irmãos. Ela é linda, mas é a cara do pai. Não dá para você entender como é que consegue fazer essas coisas. Mas é lindíssima a Manu. Vem cá, Márcio. A Álata. E a Helena? Vem cá, Helena. Sullivan, Nath. Está fazendo bagunça? Quem que puxou a Helena aí? Pai é tão sossegado, gente. Um homem tão tranquilo. Não sei quem que a Helena puxou fazer bagunça. Quem mais pequenininho? A Ana, que está olhando as crianças passar aí. Não vai me chamar? Falei, eu vou também. Vem cá, princesa. Alan. A Evelyn. É Maria Clara, né? Ana Clara. Meu irmão, é tanta criança, estou confundindo. Chega para cá. Chega aqui, eu vou ficar meio distante, vou pôr a máscara de novo, irmãos, até por conta das crianças, né? A Bia também viria hoje com o Miguelzinho. A Bia não pôde vir, ela até avisou, pastor, não vou poder ir. O Miguelzinho vinha também. Tem mais alguma que eu esqueci aí, não? Cadê o Otávio? Ah lá, o Otávio. É outro caso também misterioso, irmãos. É lindo, mas é a cara do pai, né? Vem para cá, Otávio. Gente, reconhecer eles. Olha só, vocês tinham essa noção que essa criançada já estava tudo desse tamanho? Sullivan, a cara de bagunceira. Ela é bagunceira. Esses dias ele estava mandando um recado assim, pastor, vou mandar por áudio, porque eu não consigo mandar escrevendo, que ela fica pondo o dedo no celular lá. Olha cada coisa linda. E a Manu também, a primeira vez. Parece que a Manu está passando fome, meio desnutrida, magrinha, né? Olha só. Igual o pai, né? E você, princesa, cada vez mais. Eu vou ficando meio longe. A minha vontade é de chegar perto e abraçar, mas nós não podemos, né? Não é verdade? Fala assim, estava passando todo mundo, não chamou eu? Eu estava vendo esse povo vindo. Olha aí que maravilha. Cadê o Otávio? Vem cá. Bênção. Olha que maravilha, irmãos. E tem mais uma galerinha chegando aí. Daqui uns dias nós vamos marcar o batismo das nossas crianças. Algumas já foram batizadas, outras ainda não foram batizadas. Estão tudo animadas aqui na frente. Olha, ó, que maravilha, mexendo as perninhas, animados, né? Nós vamos marcar o batismo das nossas crianças, consagrando-as ao Senhor. Já falamos aqui sobre a teologia da aliança e o quanto isso é importante.
Também vamos marcar o recebimento de novos membros. Nós temos muitos membros que já são membros da igreja, já estão servindo, e os irmãos nem sabem ainda que são membros, por quê? A pandemia mexeu com a gente, todos esses negócios aí, a gente vai reajustar tudo isso, né? Não é verdade, criançada? Nós vamos orar pelos nossos pequeninos. Diácono Will, vem cá. Cadê o Diácono Will? Vem orar aqui pelos pequeninos, né? E você, papai e mamãe, que não trouxe filho ainda aqui, vem. Seu filho precisa aprender a andar na igreja, nos caminhos do Senhor, tá bom? Pastor Márcio mandou bem a mensagem hoje. O tempo é de Deus, o cuidado é de Deus. A gente fica com medo de chegar perto, de ficar longe, né, Will? Então vamos lá, vamos chegar meio aqui, para cá. Oi? Esse aqui, né? Ah, tá, mas aqui está com capinha, está com máscara, ele também está com máscara aqui. Se tiver que pegar, vai pegar mesmo, não tem bom morrer, tá? Sossegar. Irmãos, louvar a Deus pelas crianças e por outras que estão vindo aí, a caminho. Tem irmãs que estão grávidas, liga, pastor, eu posso ir no culto? Queria tanto ir no culto. Nesse caso, a gente não pode, porque a prefeitura de fato proibiu. Eu acho um absurdo, ponto. E sempre vou falar isso. Não há nada comprovado cientificamente. As mães estão sofrendo em casa, então a gente vai orar pelas mães, porque não pode vir. Nós não vamos dar um mau testemunho com respeito a isso, mas eu acho um absurdo. Tá bom? Vamos orar pelos nossos pequeninos que aqui estão. Olha que maravilha, toda a galerinha, toda não, né? Uma parte que tem galerinha. O berçário ficou obsoleto, viu, Edu? O berçário já ficou para trás. Nós vamos ter que fazer o berçário fase 2. Entrar ali para baixo, tudo ali, uns pedaços da escada. Mesmo sentados, vamos orar com o Diácono Will, agradecendo a Deus pelos nossos pequeninos e até pelo Miguelzinho que está em casa, né? Deixa eu sair da sua frente, Will. A semana passada eu fiquei na frente da minha filha. Vamos orar, irmãos? Senhor, nós te louvamos, Pai, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia, que é manifestada aqui, Senhor, na tua herança, no presente que o Senhor nos deu, Pai, que é imerecido e mesmo assim o Senhor nos agracia. Como é bom, Pai, ver a tua casa e a tua igreja cheia de crianças, meu Deus. Essas crianças que estão saudáveis, que vieram, Pai, com saúde, que vieram fortes para alegrar, Pai, a vida dos seus pais. Como é bom ver a tua igreja crescendo, meu Deus. Como é bom saber que eles já estão caminhando e aprendendo do Senhor, já começaram, Pai, mesmo diante de tantas dificuldades, a frequentar a tua casa. Que eles se sintam abraçados, acolhidos, meu Deus, e que eles tenham prazer em estar aqui, Pai, todos os dias da sua vida. Que o Senhor abençoe e que eles cresçam no caminho do Senhor. Que o Senhor capacite os pais, meu Deus, para ensiná-los tudo o que precisam saber, para serem servos do Senhor, para que te amem, Pai, cada dia mais, e que para que venham te conhecer o quanto antes, meu Deus, segundo a tua palavra, segundo os teus caminhos, e que, Pai, a igreja venha abraçá-los e acompanhá-los em cada dia, meu Deus, porque como é bom fazer parte da família da aliança. Cuida de cada pai, cuida de cada irmão, Pai, que está aqui, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Wilson, papais, mamães, podem ir. Estão vendo quem está fazendo bagunça, né? Fazer, né? Que maravilha. Gente, dá vontade de abraçar todo mundo. Eu sei que também dá vontade de pegar, mas tenha misericórdia das mamães aí, né? Estamos nesse momento de pandemia, a gente vai fazer a nossa parte. Olha cada coisa linda. Maravilha. Louvado seja o Senhor. Outro aviso, semana que vem nós temos ceia do Senhor. Então, todos os diáconos aí vão estar com a gente aí naquele plantão, porque a gente vai fazer o mesmo sistema que fizemos a semana passada. 80 vagas dentro do templo e vamos ter o sistema de drive-thru lá fora, onde as pessoas vão vir, vão assistir o culto aqui da frente, os nossos diáconos vão ajustar aqui, na medida do possível, o espaço para os carros. Até eu peço para você que porventura vir a semana que vem, mas não, você vai participar do culto aqui dentro. Evita de estacionar o carro aqui nessa rua. Deixa essa rua mais exclusiva para os irmãos que não podem vir, que têm alguma comorbidade, que não estão podendo participar aqui. Até inclusive, irmãos, esses irmãos que falam, pastor, eu queria tanto ir no culto, mas não posso, porque a lei diz que eu não posso estar ali. Então você deixa esse espaço aqui na frente. Os nossos presbíteros e diáconos vão estar distribuindo a ceia ali para esses irmãos também. Quero que os irmãos saibam que, além de orarmos ao Senhor, vou tirar, né? Não dá, né? Nossa, misericórdia. Além de orarmos ao Senhor e além de confiarmos na ação do Senhor, a gente tem feito tudo aquilo que nos é possível. Essa semana nós fizemos, não é desinfecção, é sanitização o nome, né, Alexandre?
Eu falo desinfecção, dá a impressão que está tudo infectado aqui, né? É sanitização. Nós fizemos um pacote a cada 15 dias. Nós vamos fazer uma sanitização aqui. Se eu não me engano, mata aí 94, 98, alguma coisa assim de vírus, bactéria. Depois vocês perguntam para o Alexandre, ele sabe melhor do que eu esse negócio aqui. Então, é feito em todo o templo, todas as salas de aula, nos banheiros, em todos os lugares. Então, aquilo que estiver na nossa mão para fazer, a gente vai fazer. As mamães também, nós instalamos uma torneira de água quente lá no banheiro feminino, bem do lado do trocador. Então, para facilitar ali, trocar as crianças, tá bom? Então, vamos orando aí, pedindo que Deus continue nos abençoando. Pessoal do louvor, vem para cá. Vamos terminar cantando ao Senhor, depois pedir para o pastor Márcio dirigir ao Deus uma oração, impetrar a bênção do Senhor. Montar o programa musical de uma igreja é um desafio muito grande, né? Porque, na verdade, o único alvo da música na igreja é louvar e bendizer a Deus. Mas não tem como a gente desvincular dos nossos gostos pessoais. Então, e geralmente a gente acha que Deus gosta do que a gente gosta. Já notou isso? Deus gosta da música que eu gosto, né? E a gente vai atribuindo isso a Deus também. E hoje, né, nós cantamos muita coisa antiga. Até lembrei, não foi minha filha que falou da idade, não. Foi no ensaio ontem que nós falamos da idade aqui. Tadinha, né? Ficar atribuindo as coisas a ela, o amor da minha vida, né? Mas essa canção que a gente vai cantar, ela é nova. E ela é bastante nova. E uma das coisas que nós buscamos ser fiéis naquilo que cantamos é na palavra de Deus. Cantar o Evangelho, viver o Evangelho. E a gente está terminando esse momento de culto. E eu queria dizer para você que hoje é um dia um pouco triste também para nós. É aquele paradoxo da tristeza e da alegria que o Senhor nos dá. Antes de vir para cá, eu li uma notícia muito triste, que morreu uma pessoa muito amada. Eu nem sei se a mãe sabe, Conceição, já viu também, né? O nome dela é Conceição Amaro, uma mulher de Deus, 89 anos. Segundo a minha mãe, não fui eu quem contratei, ela fez os docinhos do meu aniversário de 1 ano de idade. 1 ano de idade, então faz tempo, né? E era uma mulher de Deus. Eu lembro que em todo o meu processo de conversão, ela era da IPI. E sempre amorosa, sempre carinhosa. Nunca vi a Conceição sem um sorriso nos lábios. E hoje ela está encontrando o Salvador. Também o Dani perdeu o avô, né? Eu fiquei com saudade do seu Dodô. É Dodô ou Dodo? É Dodo, né? Ele falou, tem até uma parte do acento, não? Cujo nome era Salvador e que sabia que não poderia ser salvo por si mesmo. Amém o texto, Dani. E o Evangelho consolou também. E não obstante a isso, a tristeza da separação aqui, por que estamos alegres? Porque nós temos a certeza do reencontro. E esse reencontro não é bom porque a gente vai ver essas pessoas apenas. É bom porque nós estaremos na glória com o Salvador Jesus junto com essas pessoas. E é por isso que essa canção agora é uma canção de alegria. Ela é um pouco diferente. O ritmo é um pouco diferente do que nós estamos acostumados aqui. É aquilo que chamam de folk americano. Mas é bom também que é um desafio para a gente tocar muita coisa e louvar a Deus com todos os dons e talentos que Ele nos tem dado. E ela é uma bênção. Ela é uma aplicação daquilo que nos diz Números 6, a partir do verso 24, que diz assim: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o gosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Palavra boa para ir para casa, né? Sabendo que o tempo de Deus se cumpre sobre nós e que nós temos a paz dele para a nossa vida. Essa música fala dessa bênção. Vamos cantar uma vez com você sentado, para você ouvindo, se aclimatar. Não assusta. Como eu te falei do ritmo. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque tem pessoas lá em casa, não vou dizer quem é a minha esposa, que falou: amor, a música é animada demais, né, para o culto. Eu falei: mas o culto é lugar de ânimo no Senhor. E não tem nada melhor do que a gente ir para casa com a bênção, o cuidado de Deus sobre as nossas vidas, tá bom? Que você louve e bendiga a Deus com a bênção dele. Sopra em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus me envolva em seu amor e a paz, encharque o coração e a fé, nos vemos outra vez, que Deus me guarde em sua mão. Que as gotas da chuva em teu rosto, que a brisa lhe tragam alívio, que as tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao teu coração. Ao se levantar sozinho, que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus me envolva em seu amor e a paz, encharque o coração e a fé, nos vemos outra vez, que Deus me guarde em sua mão. Que Deus me envolva em seu amor e a paz, encharque o coração e a fé, nos vemos outra vez, que Deus me guarde em sua mão. Louvado seja o Senhor pela bênção dele, cuidado dele constantemente sobre as nossas vidas. Aleluia. Seu amor e a paz, encharque o coração e a fé, nos vemos outra vez, que Deus me guarde em sua mão. Que Deus me envolva em seu amor e a paz, encharque o coração e a fé, nos vemos outra vez, que Deus me guarde em sua mão. Louvado seja ele. Amém. É difícil, é felicidade, irmãos, é bênção de Deus. Vamos ficar em pé, cantar todo mundo junto. E você vai cantar olhando para o seu irmão, dizendo: que Deus te guarde, que Deus te abençoe, que você saia daqui nessa noite com a bênção de Deus para a sua vida, que seja uma semana rica da graça e do cuidado do Senhor sobre você. Vamos lá? Tua frente, que o vento sopre em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, e que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao
ao se levantar sozinho. Que Deus abençoe sua vida. Diga pro teu irmão: Que Deus me envolva em seu amor e a paz encharque o coração e a fé. Nos vemos outra vez. Que Deus me guarde em sua mão. Que as gotas da chuva em teu rosto com brisa lhe tragam alívio. Que as tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao teu coração. E mesmo ao se levantar sozinho, que Deus nos abençoe. que Deus me envolva em seu amor e a paz encharque o coração e a fé. Nos vemos outra vez. Que Deus me guarde em sua mão. Aleluia. Que Deus abençoe sua vida. Pastor Márcio, vem aqui orar. Palavra boa, irmãos. Tempo de Deus, cuidado de Deus, vida de Deus sobre nós. Vamos orar, queridos. Pai, obrigado. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado por esse culto prestado a Ti. Que nós possamos a cada dia mais viver para a glória do Teu nome. Vivermos felizes com aquilo que o Senhor tem nos dado. Nos alegrar no Senhor. Ter o privilégio de viver, Pai. Viver para a Tua honra, viver para a Tua glória. Servindo o Senhor em todas as esferas da sociedade. Obrigado, obrigado porque o Senhor tem derramado bênçãos infinitas sobre cada um de nós. Aqui nós vimos as crianças, os filhos, a herança do Senhor. Tantas outras bênçãos o Senhor tem derramado nas famílias, Pai, te louvamos. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e que nós possamos cada dia mais caminhar para o alvo que é Cristo Jesus. Essa é a minha oração, em nome de Cristo que eu oro e agradeço. Amém. Irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e eterno Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Divino Espírito Santo esteja sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus em toda parte e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Boa semana. Olha, irmão que está do seu lado, dá aquele abraço Wi-Fi nele. Que Deus abençoe sua semana em nome de Jesus. Se abre em tua frente, que o vento sopre em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus abençoe. Que Deus me envolva em seu amor e a paz encharque o coração e a fé. Nos vemos outra vez. Que Deus me guarde em sua mão. Que as gotas da chuva em teu rosto com a brisa lhe tragam alívio. Que as tarefas comuns e diárias não sejam um peso